com 10 minutos. Por favor, apareceu para vocês? Apareceu. Boa tarde a todos, eu me chamo Matheus Mendonça. Queria agradecer a presença dos amigos e dos professores, do orientador e a oportunidade de poder mostrar o trabalho. Bom, meu tema ele é um memorial 11/1. Ele é um memorial que trata sobre as vítimas da tragédia que ocorreu em Nova Friburgo na data de 11 de janeiro de 2011. Contextualizando um pouco sobre Nova Friburgo é uma cidade que se localiza numa região que é um conglomerado chamado de região serrana fluminense, que ela é formada por 3 cidades pilares, que são Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, e pelas cidades que as conglomeram. Nova Friburgo é a cidade mais desenvolvida, tanto em extensão territorial, quanto densidade habitacional, quanto em desenvolvimento econômico. Então, que é marcante em toda a região serrana, mas principalmente em Nova Friburgo, é que o desenvolvimento hipsométrico da cidade, no processo de geomorfolização da cidade, fez com que a cidade se desenvolvesse em grandes vales. Então, tendo o seu principal vale bem delimarcado, que é o vale que vai desde o bairro de Muri até o bairro de Rio Grandina, que é desde a entrada da cidade até a saída da cidade. Esse eixo ele se desenvolve também pelo principal eixo hídrico da cidade, que é o Rio Bengalas, e onde também se desenvolve a malha urbana da cidade, tendo sua região central bem ao centro realmente desse vale. Bom, com isso, com essas informações, no processo histórico da cidade, a gente sofreu com cheias. Nós sofremos com enchentes, a cidade foi colonizada em 1818, e desde então nós sofremos com tragédias, com perdas. A primeira documentada foi em 1920, com perdas de plantações, posteriormente de mercadorias, até a gente chegar à data de 2011, que é aliado às grandes cheias, aliado à grande cheia de 2011, que choveu 180 milímetros em uma noite, o que era programado para chover em 2 meses, choveu em uma noite. Então, aliado a isso, teve o desmoronamento de terra e também o desabamento de rochas. E a gente sabe que no processo histórico mundial, nós sofremos com gentrificação e, consequentemente, com espraiamento urbano. E Nova Friburgo não foi diferente. Mas, marcado por essa geomorfologia, Nova Friburgo sofreu com assentamentos irregulares, com o suporte quase nulo dos órgãos responsáveis, né? Então, a cidade realmente se desenvolveu com grandes assentamentos irregulares e com esse deslizamento de terra, desabamento de rochas. Nova Friburgo, em 2011, se tornou a segunda maior catástrofe natural do país. Fazendo uma comparação no macro, Nova Friburgo teve 428 mortos. Na região serrana como um todo, nós tivemos 918. A maior tragédia natural do país, que também é no estado do Rio, teve 1.400 mortos. Uma comparação em número de desabrigados, na região serrana nós tivemos 13.741. Em Brumadinho nós tivemos 1.265. Que apesar de não ser uma tragédia natural, nós sofremos também com questões climáticas. Bom, e tendo isso em vista, eu sendo friburguense, tendo sofrido com a tragédia, e até nunca foi tão atual falar sobre isso, né? Essa semana mesmo, Nova Friburgo sofreu com mais uma cheia, com mais uma questão, mais uma tragédia que, graças a Deus, não sofremos com perdas de vidas, mas famílias que perderam tudo, mais uma vez, várias famílias sendo afetadas por isso. Então, tendo esse conhecimento de todo esse processo, toda essa questão, o que fazer com isso? Como a arquitetura pode ser uma forma de homenagear quem morreu, como a arquitetura pode ser uma forma de intervir nesse processo inerente à cidade, que é esse processo de cheias. Eu chego à questão do memorial. Então, por que fazer um memorial? É importante a gente lembrar que o número de mortos da cidade, ele foi levantado uma questão, há uma pesquisa sobre isso, sobre como ele pode ter sido, na verdade, uma máscara, porque o ato de morrer é um ato jurídico. Então é necessário dar-se entrada ao processo de óbito, de desaparecimento, posteriormente de óbito. E quando isso não é feito, quando a família inteira morre, quando não há ninguém para dar entrada nesse processo, o seu número é realmente uma abstração. Você simplesmente não existe mais, não entra contado nesse número de mortes. Então, a tragédia de Nova Friburgo pode ter sido 10 vezes maior que isso. Então é necessário a gente falar sobre o memorial, a gente tratar
sobre esses mortos, a gente tratar sobre essa memória para que isso não ocorra nunca mais. Bom, tendo o objeto escolhido, tendo a motivação feita, como é possível materializar isso em arquitetura? Como é possível, aonde fazer isso, né? Então nós temos uma das principais praças da cidade, que é a Praça do Suspiro. A Praça do Suspiro ela se localiza na região central da cidade, e é possível ver aqui nessas imagens que essa última e essa primeira imagem são fotos da Praça do Suspiro, que foi completamente destruída no processo da enchente. E ela é um marco da resiliência da cidade, que é possível ver nessas fotos mais atuais, que ela hoje goza de vida, né? Ela tem marcas, mas hoje ela continua tendo o seu uso marcado, que é um uso multietário. Então, desde a infância até a sua terceira idade, o cidadão friburguense passa pela Praça do Suspiro. Em seu entorno, o único uso que não voltou a ser utilizado foi a Praça das Colônias, que é até palanque político desde 2011, sobre o que fazer com a Praça das Colônias. E, logo a isso, há um terreno, logo ao lado, há um terreno que ele ele não tem o mesmo protagonismo que a Praça do Suspiro, e ele é completamente abandonado. É um terreno que foi adquirido pela prefeitura por 5,18 milhões de reais no ano passado, e até com a proposta de extensão da Praça do Suspiro, mas até hoje não teve nenhuma proposta, nenhum projeto efetivo. Então é um terreno que hoje se encontra assim completamente abandonado. Então, materializando isso em arquitetura, começando a pensar isso em gestos, começa a se pensar no programa. O que é proposto em um memorial é proposto uma história. É proposto a contar uma história, contar a história da cidade, contar a história de Friburgo e contar a história do que ocorreu em 2011, do que ocorreu com essas pessoas que morreram e tornar isso vívido. Então, conta-se essa história em 3 etapas, com início, meio e fim, mas que se confundem entre início e fim. Então, não são demarcados o início e o fim dessa história. Ele pode ser conhecido de trás para frente, como a gente conhece hoje, né? Como a gente primeiro sabe da tragédia e depois vai saber do contexto, ou pode ser contado como estou contando aqui para vocês agora. Então se divide no pilar de um circuito da memória, uma área museológica que faça necessariamente uma contextualização do que é a cidade. Faça-se também uma importância social, onde a pessoa entenda, onde o cidadão friburguense entenda sobre essas questões geomorfológicas da cidade, e faça-se necessário, faça-se um entendimento da cidade, realmente, como pode ser perigoso realmente esse assentamento irregular, de como, na verdade, a prefeitura, o Estado tem que dar esse suporte aos cidadãos friburguenses. Então o circuito da memória vem muito mais com esse momento de contexto, de entendimento. A sensorialidade, uma área sensória, na área de sensorialidade, vem realmente como um entendimento da tragédia, com um entendimento da profundidade do que é realmente o ocorrido, do que é a tragédia. E, por fim, o memorial. O memorial, ele é realmente a homenagem à memória. Então, ele vem como um momento de realmente homenagear aqueles que aqui se foram, daquele momento de reflexão pessoal. É possível ver como isso se materializa em arquitetura, nas renderizações abaixo. Eu vou explicar um pouquinho melhor esses elementos aqui acima nessa explodida. Bom, era necessário criar um elemento que fosse ao mesmo tempo introspectivo e ao mesmo tempo acolhedor. Então, traça-se com gestos, um gesto retilíneo, um gesto racional, um gesto sólido, que é realmente essa envoltória desse edifício, que é realmente como deve ser tratada essa memória, como deve ser tratada essa questão da cidade de Nova Friburgo. Então, traça-se esse gesto retilíneo e, ao mesmo tempo, traça-se um gesto curvilíneo ao centro, que é uma questão de acolhimento, uma questão que realmente leva-se ao foco, à concentração e à renovação, e a uma alusão à vida, né, que a vida é cíclica. Então, como essa forma, como esses sentimentos se materializam em arquitetura. Era necessário fazer uma edificação, uma estrutura, que ao mesmo tempo fosse leve e permitisse
um edifício sóbrio, um edifício sólido. Então, optou-se pela estrutura mista de metal e concreto, que permitisse ao mesmo tempo um grande vão central, também uma estrutura que mostrasse a imposição dessa edificação perante essa memória. Então, aqui na renderização, a gente consegue ver essa envoltória feita em cobogó. 10 minutos, Matheus. Ok, Renato, obrigado. Essa envoltória feita em cobogó, trabalhando toda essa iluminação, esse gesto de como ela é feito racionalmente ao entorno, como esse gesto é feito retilíneo e posteriormente se desembocando aqui em um gesto um pouco mais acolhedor. Aqui pelo corte a gente consegue ver melhor em como esse memorial ele vem como um espelho d'água, primeiro aqui na parte do térrea e depois se desembocando realmente em uma cascata e se desenrolando realmente onde ficam as placas memoriais. Então é possível ver bem aqui no corte e nessa representação explodida como esse elemento funciona. Aqui no corte é possível ver como é trabalhada essa iluminação. Então, me referenciando muito na Lídia Pape, uma artista plástica friburguense, que trabalha com essa principal obra, a Teteia, que trabalha com canhões de iluminação. Então, é necessariamente dessa forma que a arquitetura se referencia a ela. Com canhões de luz laterais, um grande canhão de luz central, que se dá a edificação por uma grande entrada de iluminação zenital, e na ala sensória, por raios zenitais também, dando essa confusão e essa alusão ao barro, ao movimento do barro, em que ele desfragmentava, ele deformava a luz, a iluminação. Então vem-se exatamente assim essa questão zenital. A cobertura ela é resolvida com uma laje inclinada, tendo um beiral estendido com uma pingadeira para que não escorra nessa água pela fachada. E junto com a iluminação natural, a membrana também vem com essa alusão realmente ao barro, principalmente com a sua cor, mas sobretudo salientando sobre a sua ventilação natural, a sua iluminação. E é importante salientar sobre o acesso universal mesmo ao memorial, que ele é feito através de uma escada, que também é uma rampa, que se faz pelo térreo até o acesso ao nível inferior, onde se localiza o memorial. Como uma orientação da banca, na pré-banca, né, afastou-se um pouco esses pilares da fachada para criar esse movimento um pouco mais livre, né, e dando realmente aqui embaixo a percepção dessa renderização de como entra essa iluminação natural pelas laterais e como ela cria esse momento de reflexão aqui abaixo, esse momento de autoentendimento. É possível aqui abaixo ver como esse memorial funciona, esse acesso vertical se dá por uma rampa e ela é uma invólucra ao IP amarelo, que é um símbolo de concentração, foco e renovação e uma vegetação muito presente à cidade também. Então aqui é possível a gente ver como essa estrutura se comporta dentro dessa edificação e aqui em como essa edificação se dá esse acesso, podendo ser feito pelo térreo diretamente ao memorial, através da escarrampa, ou acesso frontal se dando ao circuito da memória, posteriormente à ala sensória, fechando no circuito no memorial, ou podendo ser feito completamente pelo oposto também. Bom, eu queria finalizar a apresentação dizendo que esse projeto ele não tem a proposta de se colocar como resolução. Ele tem de se colocar não como um ponto final, mas sim como uma vírgula. Uma vírgula nessa ferida aberta, iniciar esse processo de cicatrização na cidade, essa ferida aberta que ela sangra barro. Então, ela vem realmente como esse processo de entendimento do friburguense das questões que são inerentes à cidade. Então é para isso que esse projeto vem à Nova Friburgo. Obrigado. Então, Renato está aí? Não. Vamos dar continuidade? Ivan? Sim. Passo a palavra a você. Bom, boa tarde, Matheus, né?
Se você puder, a câmera seria bacana, Matheus, para a gente olhar olho no olho. Seria sempre bom, né? Legal, Matheus. É o seguinte, eu lembro que eu estou com as anotações aqui que a gente escreveu, né? De fato, você atendeu o que a gente recomendou, que não foi muita coisa, foi coisas relativamente simples que você fez. Eu percebi que houve uma mudança em relação à marcação dos pilares da fachada com o Cobocó. Eu percebi que você eliminou isso, tá certo? E aí, na verdade, a gente recomenda que esse memorial tenha o papel de resgatar essa história trágica, mas também de levar a esperança, né? Quando a gente propõe levar a esperança, vale a pena a gente fazer. Eu lembro que eu escrevi aqui, ó, que nós não devemos fazer a própria banca. E aqui hoje eu escrevi o que podemos e devemos fazer para evitar a tragédia. Então, quais são as nossas ações de conhecimento, de tecnologia, de arruamento, de loteamento, né, da apropriação do solo urbano, né, que é a questão fundiária, né, que passa por todas essas questões. Eu acho que isso deve ser, evidentemente, isso não traduz a tua arquitetura, mas ela pode, como um memorial, assim, recomendações, né, exposições, eventos que mostrem essa perspectiva futura de a gente evitar isso, né? Muito bem. Para que essas nossas intervenções futuras sejam inteligentes, que levem as considerações geológicas, que eu também comentei na pré-banca, para evitar esse tipo de caos, né, de erros, que está muito ligado ao descaso dos nossos políticos, descaso do próprio Estado e das nossas instituições. Parece que ninguém é responsável por nada, né? Me dói muito quando a gente vê aquela tragédia lá no Sul, aquela boate Kiss, né, que ninguém é condenado, entendeu? E a gente sabe que tem responsáveis. O poder público foi responsável, o prefeito foi responsável, o corpo de bombeiros foi responsável, e não aconteceu nada com essas pessoas. A única coisa a certeza que nós temos é que as famílias perderam seus filhos. Assim como aí também, você é morador, você perdeu os amigos, você conhece pessoas que não tiveram o direito de enterrar os seus entes, né? Então tudo isso é muito, muito duro. Eu também comentei que eu lembro que que eu não gostaria de ver memoriais mais na vida, mas eles são importantes porque eles resgatam o nosso despreparo, o nosso descaso, né? A nossa falta de atenção mesmo, é uma falta de atenção total. Então, quando a gente se propõe a fazer isso, que é uma coisa que é um tema que não aparece normalmente, é raro a gente ver alguém se propondo a fazer um memorial, e aí mostra a tua sensibilidade como morador mesmo, né, da região, e aí você vai contar essa história, que é triste, mas que vai buscar esperança. Eu acho que as tuas mudanças no teu projeto foram legais. O André também comentou que ele lembra um pouco da coisa modernista, né, dessa linha. Até falei que não acho que é tanto assim, mas tem um pouco, mas eu gosto, eu sou apaixonado pelos modernistas, até sou suspeito de falar isso. Mas à medida que o trabalho evoluiu, ele vai clarificando, né, acho que vale a pena isso. E aí, realmente a chave de ouro do seu trabalho foi a incorporação de uma coisa que é nativa, característica, que é o IP amarelo. Que é uma cor que eu adoro, né? Minha mulher, então, se pudesse, ela vestia amarelo todo dia, entendeu? E o IP realmente é uma coisa que traduz na esperança mesmo, né? Entendeu? Então, olha só, eu fico feliz, né? Espero que esse projeto um dia possa se viabilizar. O município merece esse carinho, para que as pessoas que vão visitar o município percebam o que aconteceu, que não seja simplesmente apagado da memória, tá certo? Que o problema do nosso país é que a gente não tem memória, as pessoas não... Aqui a gente não
não valoriza os profissionais, é um país que não resgata a memória de nada, entendeu? Eu tive na França algumas vezes, tipo 2 vezes, e a gente olha nas praças, tem homenagem a paisagista, homenagem a arquitetos, a profissões simples, mas estão lá, os monumentos. É que a gente não tem nada, entendeu? Eu acho isso uma tristeza muito grande. E quando tem, nego rouba, depreda, essas coisas que a gente tem visto no Rio de Janeiro, que também é muito triste. Mas, assim, a ideia do memorial é uma ideia legal, porque além de ser uma coisa que nos remete a uma coisa triste, ela traz uma esperança, pode ter eventos muito interessantes, eu posso ensinar as crianças, as pessoas, que nós não devemos fazer. E não podemos fazer. Então, eu acho que isso é legal. Eu acho que você está de parabéns. Fico feliz pelo tema, né? Eu acho que você deu conta do recado. Eu acho que... Eu lembro até que eu comentei que valeria a pena, assim como são as fotos do início que mostrava a tristeza, mostra um pouco agora das fotos, das imagens, do que ficou bom, do que a cidade tem de valor. Afinal... essa cidade tinha uma atração pela natureza, por todas essas questões que, de repente, através de uma bobagem, né, do poder público, né, que não tem esses cuidados, deixa acontecer. Os fenômenos naturais sempre vão acontecer, Matheus, isso é inerente à própria vida, né, à própria questão ambiental, né? Mas à medida que a gente tem esse cuidado, a gente começa a ter um outro olhar. Então a gente precisa ensinar as gerações futuras a ter isso. E o memorial realmente é significativo, é importante. Tá bom? Parabéns aí. Gostei. Obrigado, André. Do trabalho. Desculpa, Ivan. Bem Então, eu importante. queria até fazer um comentário, até como forma de agradecimento. Você comentou na última banca realmente sobre essa questão de trazer um ponto de luz, né? E eu refleti muito sobre isso, de como fazer esse memorial ser um ponto de luz. Um ponto de conhecimento, e eu cheguei à conclusão que era realmente o conhecimento, a educação, do entendimento do que é Nova Friburgo, e até nós tivemos as eleições municipais agora, e com 16 candidatos, apenas um tinha propostas de saneamento urbano, sabe? Então a gente vê como é o descaso. Então o conhecimento, ele pode vir realmente para somar dessa forma, de vir como solução futura, não solução completa, né, mas um processo. Existe um movimento negacionista dessas coisas, da importância do meio ambiente, né, que queimada não tem nenhum problema, né, enfim. Que é assim mesmo, que todo mundo vai morrer mesmo um dia, né? Que maluco, né? Enfim. Mas eu acho que você deu conta do recado, e é lamentável que isso aconteça. Então a gente precisa formar as novas gerações, né? Promover a educação para que a gente tenha homens, né, e mulheres com mais consciência, né, com mais plenitude do saber, né, que consiga contribuir para a sociedade. Eu acho que você, como um arquiteto recém-formado, né, agora, dessa banca, vai poder ter uma visão bacana. Valeu. Obrigado, Ivan. Obrigado, professor André. Opa, Matheus. Bom estar aqui com você, né? Aliás, assim, a maior parte dos aqui presentes foram alunos, né? E são meus alunos ainda hoje. E muito bom ver esse percurso, né? Ter participado desse percurso, né, Matheus? Acho que desde o primeiro período, não foi? Exatamente, desde o primeiro período. Desde o primeiro período. Então, eu estou te acompanhando nesse processo, né? Da pré-banca para a banca final, eu acho que você teve um discurso muito positiva. A maneira como você explica, né, a questão lá do início, né, da contextualização do lugar, para que todos possam compreender a ordem desse fenômeno, né, trágico. E isso ficou muito claro, e você explicou com muita calma e tranquilidade. Então isso foi muito bom e enriquecedor para a sua apresentação final, né? E as considerações que foram feitas na banca você buscou atender, né? Essa questão do modernismo que o Ivan falou que é bom, Ivan. Eu também sou um apaixonado, né? Eu também. Fotografia de Matheus Ribeiro ali no Pedregulho,
o Afonso Eduardo Ride, né? Outro Matheus. E eu sou completamente fanático por Afonso Eduardo. É um dos meus heróis. Verdade. É um dos meus grandes heróis, o Ride. Então eu também sou suspeito. E tudo bem, acho que você bancou essa questão da linguagem. E no final você tem um espaço que tem o que dizer, né? Essa preocupação em fazer uso da luz, né? E fazer o uso dramático da luz, né? Trazer o nome da Lígia Pape, que é uma figura importante dentro do movimento da arte brasileira, da identidade, né? Da arte no Brasil. Tudo isso eu acho que teve um peso considerável para que o seu trabalho seja justificado da maneira como ficou, né? Você tem um repertório interessante, tá? Então você está de parabéns pelo seu trabalho. Eu fico muito feliz. Meus parabéns pela maneira como você fez a apresentação oral, né? Como é que você verbalizou. Tanto você quanto o Matheus também, Ribeiro, foram muito bem nessa parte da apresentação oral. Parabéns. Muito bem. Então, Matheus, parabéns, né? Já é nosso arquiteto aí, parceiro. E é muito bonito ver um equipamento arquitetônico que começa pela sensibilidade, né? Pela sensibilidade, pelo aquilo que te tocou, que te doeu de alguma forma e foi conceituado e foi concretizado. Parabéns, querido. O caminho é esse mesmo. O Paulo está mandando um grande abraço para você. Mano, Ele muito tá aqui, bom. na outra... Eu vou mandar outro também, professor orientador aqui. Parabéns, Matheus. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, professores. apoio. Todos vocês, não conseguiria chegar nem metade do trabalho sem a ajuda de todos vocês que compartilharam desse sonho, né, dessa vontade de fazer esse projeto. Obrigado. Parabéns, muito sucesso para você, querido. Beleza. Muito bem. Beleza. Parabéns, sucesso, Matheus. Obrigado, Felipe. Agora vamos para